A nova presidente do Peru, Dina Boluarte, e outros integrantes do gabinete dela serão investigados pelo Ministério Público por genocídio após 40 mortes durante protestos. Os manifestantes exigem a renúncia dela e querem novas eleições presidenciais e legislativas também. O processo foi aberto pela principal promotoria depois que 17 civis foram mortos na região de Puno, no sul do país. Sobre essa crise peruana, a gente conversa agora. Gentilmente nos atende o coordenador-geral do Grupo de Análise e Estratégia Internacional da USP, professor Alberto Pfeiffer. Professor, como vai? Muito obrigado sempre por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia, bem-vindo. Bom, professor, a gente vem acompanhando essa crise peruana desde o ano passado, com a destituição do presidente Castilho, e até agora novas eleições não foram anunciadas ou marcadas. O senhor acha que esse anúncio poderia acalmar essas manifestações em relação ao procedimento da atual presidente, professor? Poderia, o encaminhamento institucional devido. Contudo, o parlamento peruano espelha a polarização da sociedade, a polarização do país, e não tem encontrado as maneiras legislativas para validar esse procedimento da nova eleição. Esse é o grande ponto. Enquanto o parlamento, que está profundamente dividido, não conseguir chegar a um consenso, não haverá o agendamento da nova eleição. Professor, agora a pergunta de Roberto Mota. Professor, exatamente por que os manifestantes, parece que o principal pedido deles é a antecipação das eleições. O que leva esses manifestantes a defenderem com tanta veemência a antecipação das eleições no Peru? Em primeiro lugar, o caldo de cultura da polarização ideológica, da contestação aos procedimentos que levaram o Peru a se inserir no mundo de uma maneira aberta, uma economia de mercado, uma economia que conseguiu, por meio do setor externo, do investimento estrangeiro, alcançar um patamar de desenvolvimento ao longo de 30 anos bastante expressivo. Contudo, esse processo não alcançou na agenda social o espelhamento em termos de acesso a políticas públicas. Então, há sim um reclamo, de certa maneira justificado, de parte da população, de melhor acesso à educação, à saúde, à segurança pública. Por outro lado, isso foi usado como ingrediente pelas forças oposicionistas que levaram a eleição de Pedro Castilho por meio da polarização extrema, ideológica, e este extrato da população hoje se revolta depois que Pedro Castilho foi retirado do cargo por meio da tentativa de um autogolpe, de um golpe de Estado que ele tentou realizar, fechando o parlamento, e com isso foi afastado do cargo. Então, essa parte da população, e aí sim tem um ingrediente novo, que são as redes sociais, que abastecem essa parte da população novamente, com o impulso, com a motivação para seguirem adiante com essa contestação. Então, é a combinação de uma polarização ideológica com o fornecimento do impulso psicológico, mental, para que continuem no procedimento contestatório. E por que, professor, a maioria da população reclama tanto da Constituição? A Constituição peruana talvez precise ser revista, mas não é exatamente a grande maioria da população. Temos que ver que o que chega para nós, por meio da imprensa, são as manifestações, são as grandes presenças da população na rua, que está espalhada por várias cidades, mas olhando os jornais peruanos, vemos uma continuidade da vida normal, da vida, vamos dizer assim, ordinária, da população. Então, há sim uma contestação ao texto constitucional que, no caso agora do governo recente de Pedro Castilho, o que houve foi uma deturpação da letra da lei no sentido de aproximar ou de dissolver o poder central do governo central por meio da aproximação com as províncias, com os estados, com as regiões nas quais os bastiões eleitorais de Pedro Castilho se localizam. Então, isso levou, essa manipulação, por assim dizer, do texto constitucional, levou a esta fragilização do entendimento desse mesmo texto e a um questionamento quanto à sua pertinência
e a necessidade de uma eventual revisão. O professor, no caso do Peru, qual é o componente em relação à crise econômica que interfere nessas manifestações também ou geram novas manifestações? Vamos dizer, é quase que um paradoxo, né? O Peru, olhando os dados, os indicadores de produto interno bruto, de desenvolvimento econômico, o Peru tem nos últimos 30 anos apresentado uma performance muito boa, comparado aos demais países da América Latina, muito devido ao setor externo, as exportações de minerais, as exportações agrícolas, ao fluxo de comércio internacional e à vinda de investimento externo. Isso se deu porque a legislação peruana cada vez mais foi ficando atrativa a esse investimento externo. O que acontece é que uma parte desta riqueza não alcançou a população. Então, apesar dos índices de inflação serem baixos, apesar da renda média ter crescido ao longo do tempo, a população reclama por mais acesso à renda. Então, talvez esse seja o principal combustível do ponto de vista econômico para justificar essas manifestações. Ota? Professor, será que é justo a gente dizer que a gente observa no Peru uma mesma história, uma mesma sequência de eventos, uma mesma lista de fragilidades, né? O senhor mencionou a questão do texto constitucional, mencionou também de que o que a gente vê aqui não é exatamente o que está acontecendo lá, né? O Peru tem uma história conturbada de sucessão de políticos no poder, né? Como vários outros países da América Latina. E será que isso é o destino da América Latina, do qual a gente não consegue escapar? É uma excelente questão. O que nós vemos no Peru é esse paradoxo entre o crescimento econômico e a fragilidade institucional política. Sucessão de presidentes retirados do cargo, presos, exilados, alguns cometeram suicídio, o ex-presidente Alan Garcia, Ollanta Humala, presidente recente, investigado, preso, associado a suborno com Odebrecht, né, empresa brasileira que lá teve muitas obras públicas, agora o presidente Pedro Castilho, e, por outro lado, um crescimento econômico admirável. Esta dicotomia entre o político e o econômico não é característica só do Peru, tem acontecido no México, no Equador, na Venezuela, na Argentina e hoje vemos no Brasil. Algo acontece entre a construção política institucional na América Latina e as condições para o crescimento econômico, para o desenvolvimento social. Talvez a falta de partidos políticos, né, nos textos da lei que permitam a representatividade real da população seja um elemento faltante. De fato, o que nós vemos em vários desses países é que os partidos tradicionais deixaram de ter repercussão e expressão no sentido de conduzirem agendas sociais, e o aparecimento de novos agrupamentos políticos, por assim dizer, oportunísticos, que se valem mais de expedientes populistas do que propriamente de concepções de programas sociais, de programas partidários que permitam uma continuidade do jogo político ao longo do tempo. Então, talvez essa debilidade institucional tenha que ser revista por toda a América Latina. A bem dizer, a ideia de democracia é uma ideia em contínua construção, é dinâmica, e ela tem que ser contextualizada conforme as características sociais, econômicas e culturais de cada sociedade. Talvez na nossa, pode parecer estranho falar isso, mas na nossa recente história republicana e democrática, nós, latino-americanos, não tenhamos ainda conseguido encontrar a fórmula ideal para conciliar, novamente, as condições da expressão ou da pujança econômica numa região tão rica com a manifestação política que espelhe o sentimento do povo. Isso é uma hipótese, mas o que nós vemos nesses países, o que nós vemos nas ruas, o que nós vemos nas sociedades, talvez comprove esta hipótese, né? Que há essa insatisfação popular e essa debilidade institucional. E, principalmente, a dificuldade do diálogo republicano entre os poderes presentes em todos esses países, né, o judiciário,
o legislativo e o executivo em constante e crescente dificuldade de conciliarem interesses, conciliarem as suas funções republicanas, espelhando o que o povo delas aspira: liberdade, segurança e condição de tocarem a sua vida cotidiana de maneira pacificada. Quais são, professor, as principais características do atual regime político peruano? Os manifestantes pedem dissolução do Congresso? Pedem dissolução do Congresso porque foi esse Congresso que depôs o presidente Castilho, quando o presidente Castilho tentou dissolver o Congresso. Então, esses manifestantes, que são manifestantes ligados a Pedro Castilho, tentam fazer valer a agenda de Pedro Castilho, que é uma agenda de radicalização, é uma agenda de fechamento das instituições republicanas, do Congresso e de intervenção no judicial. Ele tentou fazer isso por meio da pulverização dos poderes, levando mais poder para as regiões. Isso não funcionou bem, e aí ele tentou dar esse golpe, e agora os seus aliados, os seus correligionários, tentam fazer valer essa agenda, insuflados por redes sociais, por manifestantes ou por lideranças que estão no exterior, e por lideranças associadas a Pedro Castilho. Mas essa é uma agenda de parte da população, eu diria que uma agenda minoritária, não é que é agenda vocalizada nas ruas, é a agenda que está em contestação com os poderes ligados à segurança pública. Vamos lembrar que já morreram mais de 40 pessoas, é realmente escandaloso que isso aconteça. Ontem ou anteontem foram 17 mortos numa cidade, Juliaca, porque esses manifestantes tentaram ingressar no aeroporto, incendiaram viaturas policiais, mataram um policial dentro de uma viatura, e aí houve a resposta das forças de segurança para a dissolução desta turba. Então, isso tem que ser também ponderado, né? Não é, digamos, não houve indiscriminada, aparentemente, embora agora o Ministério Público haverá de investigar as condições, mas, de novo, investiga sobre pretextos um pouco exagerados, né? Falar em genocídio, claramente não é disso que se trata. Se trata da contenção dos manifestantes que tentaram tomar de assalto um equipamento de segurança nacional, um aeroporto. Vamos lembrar que o Peru é um país que tem regiões geográficas bastante extremadas, né? Montanhas, selva amazônica, então a rede viária é escassa, a comunicação se dá, de fato, por meio da via aérea. Os aeroportos têm um significado estratégico, um significado social fundamental, então a manutenção do acesso aos aeroportos é central para a própria condição de vida da população, transporte de alimentos, transporte de enfermos, enfim. Então, o que houve foi isso. Agora, claro, isso será investigado, mas há um acirramento da violência, mas não se pode acreditar a polícia como abrindo fogo indiscriminadamente. Houve, sim, um primeiro ato de parte dos manifestantes. Conversamos com o coordenador-geral do Grupo de Análise e Estratégia Internacional da USP, professor Alberto Pfeiffer. Mais uma vez, professor, obrigado pela gentileza, um bom dia de trabalho, até a próxima, um abração. Obrigado, um abraço a todos.